Olá, ótima noite! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais essa live da nossa Maratona do Varejo, olha só. Bom, toda noite eu começo exatamente igual, né? Faz parte, é assim mesmo. Seja muito bem-vindo. Lembrando que a Maratona do Varejo, se você não faz a menor ideia do que seja isso, caiu aqui de paraquedas, é uma série aí de 20 lives, 4 semanas consecutivas, de segunda a sexta-feira, falando sobre empreendedorismo, sobre vendas, sobre atendimento ao cliente. Então seja muito bem-vindo, você que está entrando aqui, vou acenar para todo mundo aqui. Vamos lá, dona Nancy, dona Lourdes, dona Simone, parece que eu conheço vocês de algum lugar. Vamos lá, gente, vamos começar aqui. Gratidão por vocês estarem aqui, vai ser muito bacana hoje, com certeza. Hoje nós vamos falar sobre cliente, vamos falar sobre quem é o cliente da sua empresa. Então, só recapitulando aqui, Maratona do Varejo, série de 20 lives aí por 4 semanas consecutivas. Então, se isso é interessante para você, empreendedorismo, vendas, atendimento ao cliente, fica comigo até o final que vai ser muito bacana. Acompanhe as próximas lives. E para começar, eu quero te fazer um pedido de sempre. Ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas. Envie o link dessa live aí para todos os amigos, principalmente aqueles que você entende que vão se beneficiar com esse conteúdo aqui. Então clica nesse aviãozinho que tem aí no Instagram, levanta aí, vê quem é que está online, vê quem é que está verdinho. Manda esse link para essas pessoas para elas poderem participar aqui com a gente também, tá bom? Então me ajuda a levar essa mensagem para mais e mais pessoas. E falando em levar mensagem para mais pessoas, não esquece de dar um print dessa tela e mandar para mim, né? Printa a tela, bota lá no Facebook, no Instagram, marca a hashtag Maratona do Varejo, me marca lá para eu poder encontrar, saber que você esteve aqui, me ajuda a levar essa mensagem aí para todo mundo. Beleza? Bacana? Vamos começar? Vamos não, que pode ser que tenha alguém aqui que não faz a menor ideia de quem sou eu, então de novo eu peço licença para você que me conhece, para você que é da família, como eu estou vendo aí que tem gente da família, né? Então peço licença de novo para que eu possa me apresentar. Eu sou o Fábio Frasson, especialista em atendimento ao cliente, há mais de 22 anos lido nessa área. Parou por aqui a apresentação, vamos logo para o conteúdo, que é o que interessa, né? Não estou aqui para fazer propaganda minha, vamos embora? Vamos lá? Bom, como eu falei para você, estamos aqui hoje para falar sobre cliente, para falar sobre quem é o cliente na sua empresa. Parece meio óbvio essa questão, né? Parece meio óbvio, Fábio, peraí, como assim quem é o cliente da minha empresa? Nós vamos falar sobre a importância do cliente na empresa e sobre os detalhes que vêm em decorrência da gente entender de fato a importância desse carinha aí que deveria ser o rei da empresa, mas que infelizmente nem sempre é assim. Então vamos seguindo por aqui. Se esse assunto é bacana para você, eu te peço, fica até o final da live. Não vai demorar muito tempo, eu prometo. Eu sei que você está cansado essa hora aqui da noite, 9h30 da noite, tem gente que já está querendo descansar, querendo dormir. Fica comigo mais um pouquinho, que não vai ser muito longa não, eu prometo isso para você, tá bom? Então vamos começar aqui, que meu objetivo aqui hoje é te fazer refletir sobre a real importância que tem sido dada ao cliente na sua empresa. Você vai, obviamente, observar empresas lá de fora, vai lembrar das vezes que você foi atendido como cliente, vai lembrar de atendimentos na sua empresa e vai fazer uma reflexão aí para poder entender em que pé está isso, qual é o nível que está o atendimento na sua empresa, o que precisa ser melhorado, onde pode ser aprimorado. Afinal de contas, a gente tem sempre muito a melhorar, né? Mesmo que a gente tenha aí já um bom desenvolvimento, mesmo que a equipe seja altamente qualificada, altamente experiente, sempre tem algo para ser melhorado, sempre tem alguma coisinha ali que começa a falhar, começa a patinar, começa a escorregar. Então é importante a gente refletir sobre o papel do cliente dentro da nossa empresa, de fato. Porque às vezes na nossa cabeça fica aquela coisa assim, não, mas a minha empresa é voltada para o cliente, a gente está sempre preocupado em atender o cliente, enfim, nosso atendimento é excelente. Mas ficou isso na cabeça, você parou de observar, você parou de prestar atenção em como é que as coisas estão acontecendo, parou de prestar atenção se realmente o atendimento dos clientes está sendo feito com aquele nível de qualidade que você tinha em mente, aquele que você tinha no passado, você parou de prestar atenção nisso. E é normal isso, a gente começa a fazer as coisas no automático, então é bom a gente elevar o nível de consciência e parar um momentinho para refletir, para fazer comparação, para poder fazer realmente análise e entender se a gente precisa melhorar, precisa dar um passo atrás, poder corrigir algumas coisas para então poder avançar, poder alavancar. Eu queria dizer para você que algumas frasezinhas comuns, algumas coisas que a gente escuta falar a respeito desse carinha, esse cara chamado cliente, né? Algumas frases que a gente escuta aí, que muitas vezes fica na cabeça da gente também, e elas fazem com que a gente não preste atenção no que está acontecendo de fato. A gente acredita tanto que está fazendo certo, acredita tanto que está fazendo desse jeito aqui, os vendedores, os líderes, os próprios empreendedores, acreditam tanto nisso que não prestam atenção se continua sendo assim.
Sabe aquela história de, na minha empresa isso não acontece, na minha empresa não tem problema, na minha empresa a equipe é altamente qualificada, enfim, isso acontece. E a gente fica com isso na cabeça e não acredita que pode estar acontecendo falha. Eu disse aqui numa live anterior, pedindo para as pessoas tirarem a armadura. Então vou pedir isso para você de novo. Antes de eu começar a falar aqui, tira a armadura, abaixa o escudo, abaixa a guarda. Não precisa se defender de mim aqui, achar que, não, na minha empresa não acontece. Pode acontecer sim, abaixa a guarda. Porque se você puder refletir com relação a isso que eu vou passar para você, com certeza vai poder contribuir com a elevação dos resultados lá na sua empresa, tá bom? Então vamos seguindo aqui, ó. Você provavelmente já deve ter escutado isso que eu vou falar. Se você concorda com essa frase, se você acredita que isso é verdade, bota um joinha aí para mim. Se você acredita que isso não está sendo vivido na maior parte das empresas, faz um comentário aí para a gente poder saber, tá bom? Uma frase muito comum assim, olha, o cliente é o patrão. Você já deve ter escutado aí, não? Bota aí para mim se você já ouviu essa frase alguma vez. O cliente é o patrão, é ele que manda. Na rabeira disso eu já disse uma agora há pouco, o cliente é o rei. Já deve ter ouvido isso também uma série de vezes, né? Então as pessoas dizem que, não, fazemos tudo pelo nosso cliente, porque o cliente é o rei. Aí você vai observar que nem sempre acontece isso nas empresas. Outra frase muito comum aí que fica na cabeça das pessoas, todo mundo fala, né? Sem o cliente a empresa não existe. Eu não estou dizendo aqui se eu concordo ou se eu não concordo com essas frases, tá bom? Só estou dizendo para você coisas que são comuns e que ficam na cabeça da gente, a gente não para refletir sobre elas. O cliente é que paga o meu salário. De fato, é através do cliente que a receita da empresa acontece. E tudo acontece através das vendas dentro da empresa. Tudo acontece por meio dessa receita. Mas é uma frase que fica ali martelando, né? É o cliente que paga o meu salário. Aí de repente alguém fala assim, não, quem paga o meu salário é a empresa, o cliente paga a empresa. Enfim, tem uma série de questionamentos aí, mas o cliente é quem paga o meu salário. Outra frase muito comum, o cliente é a alma do negócio. Eu conhecia que a alma do negócio era propaganda, mas tudo bem, tem gente que fala que a alma do negócio é o cliente. Já deve ter ouvido essa frase muitas vezes, né? Outra frase muito comum da gente escutar aqui, o cliente é a razão de ser de toda a empresa. Se você concorda com essas frases, já disse para você, bota um joinha aí para mim. Se você acha que não tem nada a ver, faz um comentário aí para a gente poder seguir, tá bom? Outra frase muito comum aqui, ó, o cliente é o chefe. É a mesma coisa que o cliente é o patrão, né? Só que usando uma outra palavra. É o cliente que manda aqui. Dependendo do que o cliente quiser, a gente vai e faz. Será que acontece sempre assim mesmo? Outra frase muito comum aqui, olha. É importante encantar o cliente. Todo mundo fala isso hoje, né? É preciso encantar o cliente. Não adianta mais atender, não adianta mais servir, é preciso encantar o cliente. As pessoas enchem a boca para falar, né? É preciso encantar o cliente. Mas todo mundo faz isso mesmo? Os clientes saem encantados de todas as empresas? É melhor a gente pensar e refletir um pouquinho. Essas frases muitas vezes são ditas aí, como a gente diz, da boca para fora, né? As pessoas dizem que fazem assim, mas no dia a dia passa tanta coisa despercebida, passa tanta coisa que os clientes saem insatisfeitos, né? Porque o que acontece por aí, já te disse nas lives anteriores, que infelizmente mais de 60% dos clientes se dizem insatisfeitos com o atendimento que recebem das empresas. O que é um absurdo, né? Onde já se viu um número tão grande, mais da metade, né? Bem mais da metade. Algumas pesquisas apontam até mais de 70%. Vamos segurar aqui no mais de 60% para a gente ser um pouquinho econômico. Então, mais de 60% dos clientes dizem que estão insatisfeitos com o atendimento recebido, especialmente no varejo. Olha que complicado. E quando você vai analisar mais a fundo, a principal queixa é de sensação de indiferença, de percepção de indiferença com relação a eles dentro das empresas. Mais absurdo ainda, né? Porque se a gente está falando que o cliente é o rei, que o cliente é o patrão, que é ele que manda, que o cliente que paga o salário, enfim, a gente escuta e repete, né? Todas essas frases. A gente diz tudo isso e depois, no final das contas, o cliente sai com a sensação de indiferença, de que estão indiferentes a ele, que gostariam que ele não estivesse na empresa, como se ele estivesse lá atrapalhando. Onde já se viu isso, né? Mas a maior parte dos clientes estão alegando isso. Então, volta naquela questão que eu falei para você tirar a armadura e reflete sobre a sua empresa. Como é que as coisas estão acontecendo lá? Como é que a sua equipe tem recepcionado, acolhido os clientes que entram? Como é que tem lidado com o cliente ali? Como é que tem tratado em criar conexões, em criar rapport com o cliente? Como é que tem sido isso lá? Se o cliente está saindo da sua empresa também com essa sensação de indiferença, ele entra e ninguém nota, enfim,
presta atenção, reflete um pouquinho, observa no dia a dia, para um pouquinho o que você está fazendo, suas atividades principais, para um pouquinho no cantinho da empresa, começa a observar como é que é o atendimento do seu vendedor, como é que é o atendimento da recepcionista, como é que é o atendimento do caixa. Só observa, presta atenção, reflete, mas não deixa que eles te vejam, porque aí senão vai contaminar a pesquisa. Não deixa que eles te vejam, mas observe como é que está o atendimento. Outro detalhe do que acontece de fato, os clientes reclamam de entrarem e não serem notados. Lembra que eu comentei numa live anterior aqui, daquela loja de shopping que tem uma porta de um lado no corredor, outra porta do outro lado do corredor, você entra, cruza a loja inteira, sai do outro lado e ninguém percebe que você está ali. Você entra, roda entre as gôndolas ali e ninguém percebe que você está ali, ninguém te cumprimenta, ninguém olha no seu rosto, ninguém olha nos seus olhos. Isso acontece muito e grande parte das queixas dos clientes também é com relação a não serem notados nas empresas. Outro problema que acontece muito, que não tem a ver com dizer que o cliente é o patrão, que o cliente é o chefe, que o cliente é isso, demora em atendimento em fila, por exemplo, fila de caixa. O cliente já comprou mesmo, né? Ele já decidiu estar na fila do caixa, então não tem problema se ele ficar esperando ali 15 minutos, 20 minutos, meia hora, 40 minutos. Não é assim, né? Mas infelizmente tem muita empresa que você entra e você fica lá 15, 20 minutos, 30 minutos numa fila para ser atendido no caixa, para poder pagar aquilo que você decidiu comprar. O que é um absurdo. O cliente pode naquele momento sim desistir, botar a compra ali em cima e pular para a loja do lado. Então, isso acontece muito e não deveria se a gente diz que o cliente é o rei, que o cliente é o chefe, aquele monte de coisa que eu disse agora há pouco. Outra coisa que acontece muito, atendimento seco. O cliente chega até o vendedor e aí tem aquele atendimento monossilábico, aquela pessoa que nem olha nos olhos do cliente, não, aquele atendimento seco. Parece que não está com vontade de atender, está com má vontade mesmo, né? Acontece muito e não tem a ver com nada daquelas frases que a gente disse agora há pouco. Atendimento linha de montagem, essa é a expressão que eu criei aqui enquanto montava para você a live de hoje. Atendimento linha de montagem. Sabe aquele que vai passando para o próximo? O cara quer logo que aquele cliente saia da frente para atender o próximo. E quando é caixa então, né? Você está ali guardando o troco na carteira, o caixa está dizendo próximo, você está ali ainda. Então, se o atendimento da sua empresa é a linha de montagem, se o vendedor está só esperando aquele cliente ir embora para atender o próximo, ou dar atenção para ele até a hora que ele passa da porta para a rua. Tem que tomar cuidado. De repente, o cliente vai ter a sensação de que, opa, enquanto ele não tinha certeza se eu ia comprar, estava aqui me bajulando. A partir do momento que eu decidi comprar, não tem mais importância nenhuma. Então, observe, presta atenção ali. Outra coisa que acontece muito, que não tem a ver com tudo aquilo, inexistência de pós-venda. Eu falei aqui numa live anterior sobre pós-venda, né? Te dei até o exemplo da vendedora que anota todos os clientes que ela atende ao longo do dia, pede contato para eles e depois, no final do dia, manda uma mensagem ou faz um telefonema agradecendo pela compra, agradecendo pela preferência, perguntando se ficou alguma dúvida, perguntando se ficou satisfeito com a compra e se tem algum comentário para que ela possa melhorar o próprio atendimento. Isso que ela faz é construir a próxima venda. O pós-venda é a construção da próxima venda, é o pré-venda da próxima venda. Então, as empresas muitas vezes não têm pós-venda. E isso não tem nada a ver com o que a gente disse agora há pouco, de que o cliente é o rei, que o cliente é isso, que o cliente é aquilo, e na hora H age dessa forma, não faz pós-venda. Outro problema que acontece muito, atendimento em segundo plano. O que é isso? O vendedor está atendendo ali o cliente, mas enquanto atende ele está fazendo outra coisa. Está ali digitando, está resolvendo um problema burocrático, está atendendo uma outra pessoa. Então, o atendimento ao cliente, que é o chefe, que é o patrão, que é o cara que paga o salário, que paga as contas, fica em segundo plano. Acontece muito. Então, observe se na sua empresa isso não está acontecendo também. De repente, pode ser que tenha vendedor de menos, pode ser que não, pode ser que a disposição das coisas ali atrapalhe um pouco, ou processos internos da sua empresa estejam atrapalhando. Observe se os clientes estão sendo atendidos com a devida atenção, se a sua equipe está conseguindo atendê-los, né? Para que o seu cliente não seja atendido em segundo plano. Outra coisa que acontece muito, eu falei de demora em fila, demora de atendimento telefônico. Você deve ter ligado já a uma série de empresas e demorou para ser atendido, não? Diz aí para mim, se você já ligou para algum lugar e o atendimento não acontecia, né? Ninguém atendia o telefone. Observe se isso não está acontecendo na sua empresa também. Demora para atender o telefone. O cliente está lá tentando falar com o vendedor, tentando tirar uma dúvida, tentando resolver um problema e ninguém atende o raio do telefone. Preste atenção, vê se está tocando lá na sua empresa sem que ninguém atenda. Imagine o que está pensando o cliente lá do outro lado. Será que a empresa fechou? Será que
mudou o horário? Será que eles estão de má vontade? Poxa, será que não tem ninguém para atender? Nossa, o atendimento desse lugar é uma droga mesmo, é péssimo, vou ligar no outro. Preste atenção, vê se isso não está acontecendo lá. O telefone toca, 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 significa que não está vivendo aquelas frases que a gente disse agora há pouco, de que o cliente é o rei, de que o cliente é o patrão, de que o cliente é isso e aquilo. Outra coisa, falta de responsabilidade ou de compromisso pela solução. O que é isso, Fábio? O cliente chega para resolver um problema. As pessoas muitas vezes querem desviar do problema, querem passar para o outro, querem dizer que não tem o que, não é com elas aquilo ali, isso não é minha função, isso não é meu trabalho. O cliente, por exemplo, chega para falar com o vendedor a respeito de algo que não é uma compra, para resolver alguma coisa. O vendedor quer mais despachar esse cliente logo para ele atender o próximo, para ele poder vender para o próximo. Ele já se exime da responsabilidade, já sai dali, já sai do compromisso. Observe se isso não está acontecendo na sua empresa. A pessoa faltar com a responsabilidade, com o compromisso pela solução do problema. Afinal de contas, lembra que se o cliente está indo até a sua empresa para resolver algum problema de fato. Se você atendê-lo, você pode manter o cliente. Se você não atendê-lo, a concorrência vai recebê-lo de braços abertos. Então, observe se as pessoas não estão aí jogando o cliente para o lado como se fosse uma bolinha de ping-pong, tá bom? Presta atenção e reflete. Outra coisa que acontece muito, a falta do olho no olho. O cliente chega e o vendedor, ao invés de olhar nos olhos dele, o vendedor está atendendo, trabalhando aqui, digitando no computador, falando com as pessoas, olhando para baixo e não conversa com o cliente, não olha nos olhos, não observa o semblante do cliente, não dá atenção focada para ele. Presta atenção se isso não está acontecendo lá na sua empresa. Reflete, baixa a armadura aí, reflete. Outra coisa, falta de simpatia. O vendedor está lá, quieto, e o cliente chega, e aí, tá. Sabe aquela fala seca, muito horrível? Muito horrível, já deve ter passado por isso como cliente. Presta atenção se na sua ausência o vendedor não faz isso. Fábio, como é que eu vou prestar atenção na minha ausência? Olha de longe, né? Se você parar do lado do vendedor, ele vai atender da melhor maneira do mundo, afinal de contas você está ali do lado dele. Presta atenção de longe. Verifique se o seu vendedor não está atendendo o seu cliente, faltando cortesia, faltando simpatia, faltando atenção, faltando brilho no olho, faltando olho no olho. Presta atenção, observa. Vê se não está faltando empatia, né? Se colocar no lugar do cliente, às vezes o cliente está ali com um problemão para resolver e ele está tenso, alguma coisa deu errada, comprou um produto, deu defeito, o cliente está tenso, está nervoso, era um presente que ele ia dar e aquilo ali deu defeito. Então ele chega todo tenso, todo nervoso, o vendedor devolve do mesmo jeito que vem. Né? Na patada, no coice, na ferradura. Presta atenção se o vendedor, se a sua equipe não está se colocando no lugar do cliente, não está agindo com empatia. Presta atenção. Fábio, de novo, como é que eu vou prestar atenção? Já falei, de longe. Pergunta, faz pesquisa com o cliente, pesquisa de satisfação. Você precisa entender o que o cliente está pensando, como ele está enxergando o seu atendimento, o atendimento da sua empresa. Bota uma pesquisinha lá no caixa. Né? Coloca lá um formuláriozinho com 3 perguntas, bota num tablet para ele poder digitar, faz um sorteio lá de uma cesta de café da manhã para o cliente que responder a pesquisa de satisfação a respeito do atendimento que ele teve, vinculando o número da nota para você saber quem é o vendedor depois, sei lá, arruma uma estratégia, mas converse com o seu cliente para poder verificar se o atendimento está saindo a contento. Outra coisa, se o atendimento da sua equipe não está sendo estilo fazer um favor para o cliente, sabe? Parece que o vendedor está ali para fazer um favor para ele. Não, vou ver o que eu consigo fazer para você. Vou ver se eu posso te ajudar. Vou ver se eu consigo te ajudar. Não tem essa, cara. O vendedor está lá para fazer isso mesmo. Você está lá para atender o cliente. Lembra que varejo é prestação de serviço? Varejo é atendimento? Vendas é prestação de serviço, não é entregar o produto. Você não vende copo, não. Você resolve um problema. Você atende uma necessidade, atende um desejo, um sonho ou uma limitação. Você atende o cliente prestando serviço para ele. Então, não está fazendo favor para ele, não. O cliente não é o patrão, não é o rei, não é isso, não é aquilo. Então, observa se a sua equipe não está agindo como se estivesse fazendo um favor para o cliente, que na verdade não está fazendo. Isso não é um favor. Por que isso acontece? Né? Por que esse tipo de coisa acontece? Bom, como quase tudo que a gente tem falado nas lives anteriores aqui, uma das coisas que fazem com que isso aconteça é a falha da liderança. A liderança baixa a guarda, tira a armadura, não é ferradura, né? Tira a armadura, falha da liderança.
Por que eu digo isso? Porque a responsabilidade da equipe não é nossa. A responsabilidade sobre as ações, o comportamento da equipe não é nossa enquanto líderes, não é sua, não é minha enquanto líderes. Então, se eles falham, é ou porque a gente não treinou ou porque a gente deixou. Então, observe, se eles estão falhando, a falha é minha, a falha é sua, a falha é da liderança. Nós temos a incumbência, nós temos a responsabilidade, eu e você, de fazer com que essa equipe funcione, com que essa equipe entregue o melhor que ela pode para os nossos clientes. Então, se a equipe está falhando, a responsabilidade é nossa, é minha e sua como líder dela, ok? Então, primeira razão é falha da liderança. E como é que você pode estar falhando? Com exemplos, né? Por exemplo, dando exemplo, né? Quais são os exemplos que você dá para a sua equipe em termos de comportamento, em termos aí de construção dos processos internos voltados para o cliente? Quando é você que passa pelo cliente, como é que você age? Enfim, ou você passa de cara fechada, passa de olhar para baixo, direto para a sua sala, porque quem tem que atender é a sua equipe. Eu vi um relato uma vez do Marcos Marques, não sei se você o conhece, faz um trabalho muito bacana para o LBC, e ele dizia o seguinte, que ele fez uma pesquisa e descobriu que todo mundo na empresa achava que ele era muito arrogante, muito prepotente. E ele ficou incomodado com aquilo, ele falou, caramba, como que pode, né? Eu não sou assim, eu sou um cara super aberto, super humilde e tal. E aí ele foi descobrir que ele fazia exatamente isso, ele chegava focado na empresa, que ele tinha reunião, que ele tinha umas coisas para resolver, ele entrava, passava direto e ele não cumprimentava as pessoas, não cumprimentava o cliente que estava no caminho, não cumprimentava a equipe, nem a recepcionista ele cumprimentava. E aí ele foi percebendo que passava essa imagem por conta disso, porque ele entrava tão distraído que não cumprimentava as pessoas. Então observa, se numa atitude tão simples como essa, você não está dando exemplo para a sua equipe de que é assim que ela se comporta. Se você entrar na sua empresa e não cumprimentar a equipe, não cumprimentar o cliente, não cumprimentar o fornecedor, não estiver agindo com uma fala gostosa, não estiver agindo, falando com um semblante bacana, enfim, se você não tiver com energia para atender as pessoas, a sua equipe, mesmo sem raciocinar sobre isso, de forma inconsciente, vai tender a agir como você, vai tender a agir da mesma forma. Então, os seus exemplos é a primeira coisa, ou a das mais fortes, que você vai condicionar a sua equipe a agir da forma correta. Outra coisa, é claro, fazer afirmações para a sua equipe quando ela estiver agindo corretamente, né? Fazer elogios, feedback não é só negativo, feedback também é positivo. Então, quando a sua equipe estiver agindo da forma correta, da forma mais adequada, fazer essas afirmações, elogiar mesmo, enaltecer o atendimento. Observou ali que um vendedor atendeu muito bem um cliente, elogiar, enaltecer o que ele fez, isso vai reforçar para ele que aquele comportamento é positivo, que aquele atendimento é o esperado das próximas vezes também. Então, por todas as suas ações como líder, você vai influenciar a sua equipe a agir da forma mais adequada e evitar todos esses problemas que eu tenho falado aqui. Outra coisa que a gente tem falado em todas as lives, treinamento. Já falei para você que se você é o líder, se você é o gestor e você tem aptidão para fazer isso, você sente que você tem tempo para fazer isso, que você tem preparo para fazer isso e você quer, você deve se dedicar a treinar a sua equipe. Se você não tem alguma coisa disso, não tem aptidão, não tem vontade, não tem preparo, não tem tempo, verifique se alguém da sua empresa pode fazer isso. Se alguém da sua empresa pode se dedicar a treinar a sua equipe. Ah, Fábio, não tem ninguém aqui que tenha tempo para fazer isso. Então você vai ter que investir e trazer alguém de fora para fazer isso. Vai ter que direcionar a sua equipe para fazer um treinamento, seja presencial, seja online, para ela poder se aperfeiçoar, poder se atualizar, estar sempre agindo da forma mais adequada para elevar os resultados da sua empresa. Então é imprescindível que a sua equipe esteja bem treinada. Outra coisa que você pode fazer para poder resolver isso e evitar que esses problemas aconteçam. Ajudar a sua equipe a desenvolver inteligência emocional. Pode estar faltando inteligência emocional quando um cliente chega com uma reclamação, com um problema e o seu vendedor se esquiva, seu atendente bate boca, quando alguém discute com o cliente, quando não resolve o problema do cliente, pode estar faltando inteligência emocional, equilíbrio emocional. Então é preciso contribuir com a sua equipe para que isso aconteça. Então, os feedbacks são importantes, ajudar as pessoas a se desenvolverem, a estudarem sobre esse assunto, a investirem no autoconhecimento, se conhecerem mesmo, conhecer as suas limitações, ou melhor, seus pontos de melhoria, seus pontos fortes, aquilo que eles têm de potencial e aquilo que precisa de fato ser aperfeiçoado. Eles têm que entender quais são as próprias sensações, por que eles lidam com o cliente daquele jeito, enfim, investir no autoconhecimento é muito importante.
quando você ajuda a sua equipe também implantando o que eu chamei de cultura de foco no cliente, você fecha esse ciclo. Então, liderança, treinamento, inteligência emocional e cultura de foco com foco no cliente. Lembra que eu falei que o cliente tem que estar no centro do seu negócio? Todos os processos têm que ser desenvolvidos ao redor dele. Falei isso nas lives anteriores, né? Hoje eu não tinha citado isso ainda. Todos os processos internos têm que ser desenvolvidos ao redor do cliente para o melhor atendimento, porque varejo é prestação de serviço, porque venda é prestação de serviço. Então, implante na empresa a cultura de foco no cliente. Tudo gira em torno do cliente. O cara pisou na porta, para tudo, atenção focada. O cara chegou com uma reclamação, para tudo, atenção focada. O cliente encostou a barriga no balcão, para tudo, atenção focada, e assim por diante. Dê o exemplo e inspire a sua equipe a fazer isso, tá? A focar no cliente o tempo todo. Então esses são os 4 pontos principais para a gente resolver esses probleminhas que eu disse agora há pouco, da gente ter todas aquelas frases na cabeça, achar que está tudo mil maravilhas, mas a nossa equipe está falhando, nossa equipe está deixando a desejar, o cliente sai com a sensação de ter sido mal atendido, sai com a sensação de indiferença e vai bater lá na porta do concorrente. E o concorrente vai estar, de braços abertos para os seus clientes, para os amigos deles, para os parentes deles, enfim, para todo mundo que ele puder levar lá para dentro, tá bom? Eu queria saber se tem alguma dúvida, se está fazendo sentido para você, diz aí para mim. Tinha parado os comentários aqui, ficaram travados na tela, agora que eles voltaram aqui. Então, seja muito bem-vindo, você que eu não dei oi para quase ninguém hoje, né? Ficou travado aqui agora que destravou. Bom, diz aí para mim se fez sentido isso aqui, se tem alguma dúvida. Tá? Sim, elogiar é muito positivo, bacana, Vanessa. Então, se tiver alguma dúvida com relação ao que eu disse, bota aí, a gente vai desenvolver aqui, tá bom? A gente está chegando perto aqui do final da nossa live de hoje e eu queria reforçar um pedido que eu fiz para você no começo, para que você dê um print nessa tela aqui e depois poste para eu saber que você esteve aqui. Poste na rede social com o hashtag Maratona do Varejo, me marca lá para eu saber que você esteve aqui, tá bom? Me ajuda a levar essa mensagem para mais e mais pessoas, isso vai ser muito bacana. Se tiver dúvida, se tiver algum comentário, alguma sugestão, coloca aí para mim para eu poder saber. Fábio, melhora nisso, melhora aquilo, gostaria de saber mais desse assunto, gostaria que aprofundasse mais tal assunto. Coloca aí para mim para eu saber que isso vai ser muito importante para desenvolver esse trabalho, para eu poder contribuir com você e com as outras pessoas também, tá certo? No final da live eu queria te fazer um pedidinho aqui a mais. Tem um link na bio aqui do Instagram que vai levar você para um canal do Telegram. O que é que tem nesse canal, Fábio? Tem 3 coisinhas básicas lá. O link do nosso canal do YouTube, onde tem mais de 100 vídeos aí falando sobre vendas, atendimento ao cliente, empreendedorismo, desenvolvimento pessoal e profissional. Se esse assunto é bacana para você, se é interessante, entra lá no Telegram, clica no link e se inscreve no nosso canal. Outra coisa, tem um link para você baixar o e-book Como Fazer a Sua Empresa Crescer. É gratuito, só clicar e baixar, fica à vontade. E tem no canal do Telegram também as informações sobre as próximas lives, sobre o cronograma das lives até o dia 21 de agosto. Lembrando que eu vou estar aqui de segunda a sexta-feira, até 21 de agosto, às 21h30 no Instagram. E tem uma câmerazinha aqui embaixo me gravando, para depois a gente levar para o YouTube, levar para o Facebook. Então, se você está assistindo gravado, estou olhando aqui para cima o tempo inteiro, porque a live está sendo ao vivo no Instagram. Tá bom? Bom, não tem nenhuma dúvida, não tem nenhuma pergunta, então eu vou liberar você para descansar. Afinal de contas, já são 10 horas da noite, já deve estar cansado de me ouvir. Tá bom? Então, só reforçando para você, eu te espero amanhã aqui às 9h30, ou melhor, às 21h30, e amanhã nós vamos falar sobre, vamos procurar aqui o assunto de amanhã, que já fugiu da memória, sobre as 3 formas de você aumentar as vendas. Tá? Não tem nenhum segredo mágico, não é nenhum pozinho mágico, mas as 3 formas que você pode utilizar na sua empresa para aumentar as vendas. Te espero aqui amanhã. Então, eu sou o Fábio Frasson, especialista em atendimento ao cliente. Eu desejo a você muito sucesso e resultados extraordinários. Vamos juntos, evoluindo sempre. Valeu, até a próxima!